Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presença à sessão. Esta presidência, no uso de suas prerrogativas das atas das últimas sessões, por lidas e aprovadas. Informamos que o expediente foi disponível eletronicamente. Passamos agora para as breves comunicações. Passamos a palavra ao nosso colega deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, deputado Oscar Gutz, meus colegas deputados e a quem nos acompanham. O Congresso Nacional perdeu totalmente a noção do juízo. Eles têm lá projetos de valores a serem votados, que é o projeto da energia, projeto social das energias. Tem a isenção do imposto de renda e, no entanto, tem ainda a PEC da segurança pública, mas, no entanto, eles preferem se ater àquilo que tem preço, que é a anistia, que é a PEC da blindagem, que é o orçamento secreto. Você entendeu o que é o projeto da anistia que eles votaram ontem, em regime de urgência? Eu vou resumir para você. O ano que vem nós temos eleições para escolher deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da República. Anistia quer dizer que os candidatos a deputado que não se elegerem podem planejar e organizar uma invasão aqui na Assembleia e quebrar tudo, que eles vão ser inocentados. Que o candidato a governador que perder a eleição pode planejar, organizar um grupo, invadir lá a sede do governo do estado e quebrar tudo, que vai ser inocentado. Que 2028, as eleições para vereador e prefeito, os candidatos a vereador e a prefeito que não se eleger, podem arquitetar, organizar e quebrar todas as câmaras de vereador, quebrar tudo dentro da prefeitura e pode planejar matar quem se elegeu, que vai ser inocentado, que a justiça não pode fazer nada, vão ser inocentes. E o que foi a PEC da blindagem que aprovaram esta semana? Se o cabra se eleger e for traficante, bandido, tiver um monte de acusação, simplesmente é intocável, não pode ser investigado. O judiciário não pode fazer nada com ele. Isso é uma falta de respeito para com o povo brasileiro sem tamanho. Cabe agora ao Senado, ao governo e ao judiciário pôr ordem na casa e evitar essa maluquice, que inclusive tem muito deputado catarinense votando nessas pautas que são totalmente contra o povo brasileiro. É uma vergonha nós assistirmos o que está acontecendo no Congresso Nacional. Se mudaram totalmente os princípios e valores. O que importa é o que tem preço, não é o que tem valor. E o que é o orçamento secreto, que a população não se ligou ainda, que o ministro Flávio Dino está tentando barrar lá no Supremo Tribunal Federal? Nós, deputados estaduais aqui, só podemos liberar emendas parlamentares, que é dinheiro público, para prefeituras, rede feminina, hospitais, que são as entidades, ou a PAIS, que são as entidades passíveis de receber recurso público, e alguma ou outra associação, se tiver com toda a documentação em dia, comprovando que realmente a associação existe, cumpre seu papel, é de utilidade pública, e que tenha um projeto que seja passível de ser executado. Mas o que é o orçamento secreto? São milhões e milhões e milhões de emendas que os deputados não querem dizer para onde vão, que ninguém pode investigar e ninguém pode saber aonde é que está sendo investido esse recurso. Se é para comprar armas, se é para tráfico, é secreto. O orçamento é secreto, é dinheiro público indo para aquilo que ninguém sabe para onde foi, para o bolso de quem foi. E ainda tem os deputados que estão lá malhando o ministro Flávio Dino, porque ele está querendo abrir o orçamento secreto.
O que é que tem de errado de dizer aonde o deputado destinou as suas emendas, se é dinheiro do povo, se é dinheiro do contribuinte, se é dinheiro público? E a maior vergonha também desta semana, que foi a atitude, inclusive de deputada catarinense, elegendo o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está desde março morando nos Estados Unidos, sem trabalhar, recebendo dinheiro público, conspirando contra o Brasil, induzindo o governo americano a criar taxas e sanções contra empresas brasileiras que agora estão demitindo funcionários por culpa do Eduardo Bolsonaro, pelas sanções que ele está fazendo lá com o governo dos Estados Unidos, e eles colocam ele como líder da minoria para proteger o filhinho do papai, para ele ficar lá comendo chocolate, hambúrguer, visitando a Disney e conspirando contra o país. Você já imaginaram se fosse um deputado de outro partido? Se fosse um filho de outro presidente da República, conspirando contra o Brasil, tendo uma atitude criminosa contra o país? Não estariam só pensando em caçar o mandato, como estariam defendendo pena de morte. Se fosse de outra família, se fosse de outro filho de presidente da República. Mas, como é o Bananinha, aí se protege, se dá o título de líder da minoria, se deixa ele lá conspirando contra o próprio país. Que atitude é essa que nós estamos vendo hoje no Congresso Nacional? Dá a impressão de que o povo não tem mais serventia para alguns, dá a impressão que o povo não tem mais valor para alguns, que o que importa são as negociatas feitas lá internamente para garantir anistia, para garantir a blindagem, para garantir orçamento secreto, para garantir que uma família que tentou dar um golpe e assassinar o presidente da República se mantenha no poder, se mantenha nativa e se esqueçam todos os verdadeiros valores que a sociedade sempre prega. Então, nós temos que agora torcer para que o Senado, para que o governo federal e para que o Supremo Tribunal Federal barre essas loucuras e essas doidices que o Congresso Nacional está fazendo. Que ao invés de ser um exemplo positivo, infelizmente nós temos que vir aqui mostrar todos os exemplos negativos que existem na política e que hoje são capitaneadas pelo Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Aproveitando para cumprimentar os nossos queridos colegas deputados, bom dia a todos. Também o nosso pessoal aqui dos servidores da casa, a imprensa, que sempre fazem um belo trabalho na Assembleia Legislativa e quem também está nos assistindo pelas redes sociais. Não havendo mais ninguém para as breves comunicações, comunico o horário destinado aos partidos. Não sei se tem alguém que queira falar em nome do partido. Se não houver ninguém, vamos para a ordem do dia, então. Comunicações. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regime interno. Projeto de lei PL 0458/2004, autoria deputado Paulinha, altera a lei número 16.673, de 11 de agosto de 2015, para incluir o artigo 23A, dispondo sobre a limitação da cobrança da tarifa de esgoto pelas prestadoras de serviços de saneamento básico no Estado de Santa Catarina. O projeto de lei PL 0050/2025, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, autoriza o governador do Estado de Santa Catarina a incensar os municípios com índice de desenvolvimento humano IDH abaixo de 0,700 da contrapartida em convênio de profundo interesse social e o caráter estimulante ao desenvolvimento humano, firmamos com o Poder Executivo Estadual.
Projeto de lei do PL 0166-2025, autoria da deputada Paulinha, dispõe sobre a cassação automática do mandato eletivo de parlamentares e demais detentores de mandatos eletivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, condenados com transição em julgado por crimes de violência contra a mulher, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha e do Código Penal Brasileiro e de outras providências. Projeto de Lei PL 0317/2025, autoria do deputado Tiago Marastoni, institui o Fundo Estadual de Turismo e Inovação, FET. Estabelece linha de microcrédito orientado para microempreendedores individuais, MEIs, e micro e pequenas empresas no setor turismo de Santa Catarina. Projeto de Lei PL 0382/2025, autoria do deputado Sérgio Guimarães, dispõe sobre autorização para o fornecimento e envio de alimentos específicos para estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, nas instituições da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina. Comunicações. Esta presidência comunica que encaminhamos aos destinários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 951 a 961. Esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos 3.537 a 3.545. Suspensão de sessão. Vamos suspender a sessão agora a pedido do deputado Mário Mota. Neste momento, suspendo a sessão por solicitação do deputado Mário Mota para a manifestação do senhor Daniel Torres, pastor, presidente da Igreja Batista Getsemane de Chapecó, para falar da sua trajetória de liderança comunitária e religiosa. Então, passamos a palavra. Bom dia a todos. Quero saudá-los com a maravilhosa graça. A palavra graça, ela vem do grego charis, que significa favor de Deus. Então, que haja um favor de Deus para cada um de vocês aqui, que a maravilhosa graça e a inexplicável paz que o apóstolo Paulo destacou, que excede todo entendimento, possa guardar o coração de vocês. Quero agradecer o deputado Mário Mota por essa homenagem e, agradecendo ele, quero agradecer também à Assembleia Legislativa, cada deputado, cada membro, por essa deferência. De qualquer forma, eu tenho que destacar que o trabalho que nós temos feito lá na cidade de Chapecó, que a Igreja Batista Getsemane tem feito, ele não é feito sozinho, é feito com a junção, esforços de cada um dos membros, cada um dos pastores, dos líderes, e tenho a alegria de ter aqui presente o meu filho, o pastor Lucas Torres, da Get Church, aqui de Florianópolis, também fazendo um trabalho, uma boa diferença na cidade. E a palavra, alguém pode questionar de onde que veio essa palavra Getsemane? É uma palavra que ela tem origem lá no aramaico, uma das primeiras línguas, e também no hebraico, que significa lugar da prensa. É o lugar onde se reservava a prensar as azeitonas, e um primeiro óleo que descia dessas azeitonas era usado para alimento, uma segunda prensagem para remédio, e uma terceira prensagem para combustível, para iluminar as casas, residências, as ruas.
E justamente você pode ter ouvido que no jardim do Getsêmani é onde Jesus Cristo transpirou sangue, porque ali naquele lugar ele estava sendo igualmente prensado. E aonde ele foi prensado, aonde ele foi moído, é justamente a ideia, a indicação de que nós podemos ser tratados, curados pela obra de Jesus Cristo. A Igreja Batista de Getsêmani nós começamos há cerca de 20 anos atrás, 17 anos atrás, uma igreja que começou com um trabalho muito forte social, trabalho muito forte nas camadas menos favorecidas, e também com a juventude, alcançando muitos jovens ali na cidade de Chapecó. Hoje nós contamos lá em Chapecó com um pouco mais de 4.000 pessoas, aqui em Florianópolis, também em Curitiba, também em Sinop, Mato Grosso, são, somando mais de 10.000 pessoas aí envolvidas com essa chamada de fazer a boa diferença. Assim como Jesus Cristo foi prensado para se extrair o melhor, nós estamos na ideia de, no dia a dia, no trabalho, no envolvimento, na busca, sermos discípulos e prensados para produzir algo positivo. Quero reconhecer o trabalho desta Casa de Leis, reconhecer o trabalho de cada deputado, em especial agradecer aí o deputado Mário Mota e declarar que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor seja sobre a sua vida, e igualmente este lugar aqui seja um lugar que é um lugar de representação do povo, em que haja a bênção do Senhor, porque se vocês legislarem bem, nós, como diz a palavra do Senhor, viveremos bem. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão, de reconhecimento, e dizer que a igreja, a Get Church aqui de Florianópolis, está à disposição, portas abertas para cada autoridade parlamentar, para cada pessoa que quiser estar conosco ali em nossos cultos e nossas reuniões, e nos colocamos à disposição nesse sentido de servir a esta sociedade e fazer a boa diferença. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Passamos a palavra para o nosso querido deputado Mário Mota. Meu querido presidente Oscar Gutz, desta sessão importante, a todos os meus colegas presentes aqui nesta plenária, a todo o público que nos acompanha em todo o Estado e até fora dele pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, TVAL, Facebook, Instagram. Um agradecimento especial, em primeiro lugar, à própria Casa, uma vez que a moção de aplauso que nós propusemos ao pastor Daniel Silva Torres foi aprovada por unanimidade na plenária, e é importante que seja assim. Sabem os meus amigos deputados que eu dificilmente encaminho algum tipo de homenagem, não que não sejam merecedores, mas pelo cuidado que tenho em relação ao que isso representa de reconhecimento. Eu queria registrar que, além de pastor, o senhor Daniel Silva Torres também é auditor fiscal da Receita Federal e desenvolve esse trabalho assistencial, tanto espiritual quanto social, em paralelo com uma carreira de auditor fiscal da Receita de muitos anos, com respeitabilidade, com um trabalho social feito pela igreja em Chapecó, como ele disse, em Florianópolis, em Sinop e em Curitiba. É uma igreja que segue com um crescimento muito sustentável, muito calmo, muito pleno. Tem hoje, na figura do seu filho Lucas, também pastor, a responsabilidade pela Igreja Batista aqui em Florianópolis. O Everson, que está presente, é o chefe de gabinete do deputado Ismael Silva, nosso querido Ismael, deputado federal pelo PSD. A esposa do pastor também se faz presente. E eu quero destacar a presença entre nós do vereador Nivaldo de Chapecó, que é do nosso partido, e que também, de algum modo, se alia a esta homenagem que prestamos ao nosso querido pastor e auditor fiscal Daniel Torres. Eu
tenho certeza de que o trabalho desenvolvido por ele, por sua equipe, e eu tive o privilégio de acompanhar, na oportunidade em que lá na própria igreja nós fizemos a entrega desta placa, que estaremos efetivando de forma oficial aqui no nosso setor de divulgações. Eu confesso que fiquei bastante impressionado com a forma como o templo recebe as pessoas e como a manifestação da palavra é transmitida a todos aqueles que são recebidos carinhosamente pela igreja em Chapecó, e eu tenho certeza de que o mesmo acontece nas outras sedes. Agradeço mais uma vez a nossa equipe de apoio, a nossa equipe de gabinete, ao vereador Nivaldo, ao Everson, leve um abraço ao nosso pastor Ismael, e deputado federal, ao Lucas, a esposa do nosso homenageado, que, na verdade, encarna uma obra que é grandiosa e que, por isso, justifica a nossa plena homenagem. Muito obrigado a todos os amigos e agradeço, se quiserem me acompanhar, inclusive, nesta homenagem que será prestada oficialmente aqui no setor de comunicações da Assembleia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mário. Parabenizar também o pastor pelo trabalho que vem fazendo e, com certeza, né, nesse mundo que nós temos hoje, nesse mundo que nós vivemos, com certeza, cada dia precisamos mais de Deus e a nossa igreja, com certeza. Então, parabéns pela moção também, deputado Mário, muito merecido. Obrigado, pastor. Quero aproveitar aqui também para desejar a todos uma abençoada quinta-feira, a todos que estão nos assistindo nas redes sociais, os nossos servidores da casa, né, a imprensa dessa casa, os militares dessa casa, enfim, a todos os nossos colegas deputados, que Deus possa abençoar esta quinta-feira e esse final de semana a todos nós com muita saúde e sempre em fé em Deus. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão solene para amanhã, às 19 horas, em comemoração dos 75 anos de instalação da paróquia São Sebastião, em Praia Grande. Sendo assim, esta encerra a sessão de uma forma abençoando sempre a todos. Um grande abraço, até a próxima.